Bom dia, meus jovens! Vamos iniciar aqui mais um vídeo, agora atinente ao capítulo 3, a história da riqueza do homem, de Leo Huberman. O nome do capítulo se chama Rumo à Cidade. Faço os votos que não tenha nenhum problema técnico, né? Pois muito bem, esse é um capítulo muito importante, né, pessoal? Os dois últimos, claro que tinham a sua importância, mas esse é porque nós já estamos aqui em plena transição para o capitalismo, que é o desiderato tanto do nosso programa disciplinar, como também aqui do próprio livro, né? A gente fazer essa transição com vocês. Afinal de contas, para quem vai ser um economista mesmo da área, né, ecológica, um economista ecológico, não é isso? Vai precisar deste conhecimento, né, dessa aí competência de saber de onde veio esse modo de produção tão iníquo, né, e tão devastador da natureza, segundo as interpretações mais críticas, não é isso? Pois muito bem, o crescimento urbano, pela ascensão do comércio, favorece o surgimento de cidades em locais estratégicos, embocada de rios, declives e encontro de estradas, evidentemente, né, pessoal? Até para facilitar a infraestrutura. Burgos, fortificações contra ataques de rivais, aquelas cidades, né, que são aí erguidas com aqueles muros, né? Hoje lá na Europa, quando a gente visita, existem algumas fortificações dessas, algumas até que ainda nem sequer foram transformadas, né? Vale a pena aí para quem for lá visitar essas edificações aqui que datam aqui, né, de 600 anos atrás, 700 anos atrás, ainda lá da que a gente pode chamar a alta idade média, né? A idade média, né, anterior aí o século 12, né, aquela idade média bem antiga, né, nessa fase dessa transição, quando começa a surgir as cruzadas. Burgo extramural, com a expansão dos comerciantes, né? Com a expansão dos comerciantes, então, né, pessoal, os muros já não cabia toda a cidade, tiveram que se expandir para fora da cidade. Tem aí a página 27, né, o meio do parágrafo, a gente pode ir lá conferir, né, pessoal? Para aqueles que são mais aí curiosos para saber como é que foi esta transição nos mínimos detalhes. Se não, vejamos, olha, página 27, ok? E não demorou muito para que o arrebalde se tornasse mais importante do que o próprio burgo antigo. Logo, os mercadores dessa povoação, em seu desejo de proteção, construíram à volta de sua cidade muros protetores, que provavelmente se assemelhavam às paliçadas dos colonos americanos. Em consequência, os muros mais velhos se tornaram desnecessários e ruíram aos pedaços. O burgo mais antigo não se expandiu exteriormente, mas se viu absolvido pela povoação mais nova, onde os fatos se sucediam. O povo começou a deixar suas velhas cidades feudais para iniciar a vida nova nessas ativas cidades em progresso. A expansão do comércio significava trabalho para maior número de pessoas e estas afluíram à cidade a fim de obtê-lo, né? Pois muito bem, toda a atmosfera restrita à ordem feudal representava o aprisionamento do servo e o conflito. Já as cidades comerciais despontam como o reino da liberdade, outras atividades poderiam ser exercidas, né? Como a gente vai já ver, inclusive atividades de ofício, né? Atividades aí dos profissionais liberais, como a gente poderia chamar hoje, né? As práticas e o ordenamento feudal não correspondem à realidade do comércio em expansão. As forças produtivas entrando em clara contradição com as relações sociais de existência. Percebam, começa a ter aí uma tensão entre essas formas das relações sociais existentes na época, né, e as próprias forças produtivas. Então não vai ser mais suficiente aquelas forças produtivas antigas, atinente ao antigo, entre aspas, feudo, cuja orientação era orientação autárquica, como a gente já se referiu em outras aulas. Agora nós estamos rumando para um mundo do comércio,
onde aí sim, né, vai se postular o lucro, né, como aí o objetivo maior, a acumulação, né, de riqueza através da acumulação de dinheiro, como a gente falou, né, na aula passada. O poder social do dinheiro foi a causa do início da ruína econômica, social, cultural do capitalismo. Comércio, ordenamento feudal, né, pessoal? As práticas do ordenamento feudal não correspondem à realidade do comércio. Muito bem. O ordenamento feudal, tradição e costume, como nós falamos, né? Nós nos referimos à aula passada, inclusive da dimensão do direito. Comércio, dinâmico, incompatível com a forma estática da tradição. Inclusive, vai na esfera dos normativos também, né? Os normativos agora não vão poder mais ser baseados exclusivamente na tradição. Agora nós vamos ter que ter todo um ordenamento inovado, né, que aí tem a previsão das relações comerciais, de prêmio, de punição, de, enfim, né, de não evitar, né, sabotagens, etc, etc. Né? Então isso aí, a orientação do direito vai caminhar para outro sentido, né? Agora a necessidade dentro desse espectro, né, de uma nova sociedade comercial, de um novo ordenamento jurídico. Muito bem. O que queria a população da cidade? Liberdade, né, pessoal? Isso aí vai percorrer por vários e vários séculos. Se libertar daquelas amarras feudais. Mesmo surgindo essas cidades, isso não quer dizer que essas amarras feudais vão aí ser desconstituídas do dia para a noite. Isso só vai acontecer quando a gente vai estudar lá na frente, né? Século XV, século XVI, com aí a reunificação dos estados nacionais. Sempre vai haver aqui a influência, a tensão com o antigo regime, com o regime que estava em decadência, o regime feudal, né? Muitas vezes aí soldados, né, a mando dos senhores feudais, a nobreza, né, vão aí a fim de uma ilusória, né, uma ilusória prestação de serviço, né, sobretudo do reino da segurança, vão pedir aí, vão extorquir muitas vezes aí os comerciantes das cidades, evidentemente onde tinha dinheiro, né, para conseguir o dinheiro. Evidentemente que agora a finalidade era essa, né? Até para ter acesso às novas mercadorias. Não só a liberdade da cidade, mas as liberdades da terra. A abolição dos excessivos arrendamentos. Na página 28, no primeiro parágrafo, aí nosso autor vai aqui ter uma descrição disso. Olha como é que ele coloca, né? As leis e a justiça feudais se achavam fixadas pelo costume e eram difíceis de se alterar. Mas o comércio, por sua própria natureza, é dinâmico, mutável e resistente às barreiras. Não se podia ajustar a estrutura feudal. A vida da cidade era diferente da vida do feudo. E novos padrões tinham de ser criados, né? Como a gente já falou, né? As mudanças elas vão aí necessitar de novos padrões de costume, novos padrões aí de direito, né, pessoal? Vai surgindo uma nova cultura, não é isso, pessoal? Pois muito bem, indo adiante, né, os habitantes queriam liberdade para produzir suas próprias leis e tribunais, que fossem compatíveis com a realidade dinâmica do comércio, como nós vimos aqui, ó. A própria escritura pública de Loris tratava o assunto nesses termos. Qualquer cidadão que desejar vender sua propriedade terá o privilégio de fazê-lo. Basta recordar o sistema de administração da terra descrito no primeiro capítulo para verificar quantas modificações se produziram com o comércio e as cidades, né? Aqui nós estamos falando de um fragmento do segundo parágrafo da página 29, tá, pessoal? A autonomia, contudo, ocorreu aos poucos, comparado à preservação dos direitos do senhor feudal. Como eu disse para vocês, essa tensão ela vai ser aí permanente até o século 15, 16, com a reestruturação dos estados nacionais. Na página 30, no segundo parágrafo, a gente vai ter esse fragmento, né? Olha só.
A liberdade da cidade não era normalmente concedida de uma vez só, mas aos poucos. A princípio, o senhor vendia parte de seus direitos aos cidadãos, depois vendia mais uma parcela e assim sucessivamente, até que a cidade acabava por ficar praticamente independente de seu domínio. Isto, ao que parece, ocorreu na cidade alemã de Dortmund, em 1241, século XIII, né, pessoal? O conde de Dortmund vendeu aos cidadãos alguns de seus direitos feudais na cidade. Aí tem a descrição mais detalhada de como foi essa venda, né? Então percebam, foi aos poucos e não foi, essa liberdade não foi concedida, entre aspas, de uma forma generosa, né? Foram disputas, lutas, vendas, né? Foi através disso. As transformações visavam beneficiar o comércio. Havia cidades totalmente independentes, como na Itália e Flandres, mas conviviam com comunas apenas relativamente livres dos senhores feudais, certo, pessoal? Tem aí na página 32 uma descrição também a esse respeito. O fortalecimento e a difusão das corporações de comércio no século XVII, né? Isso aqui é muito importante, né, pessoal? As corporações de ofício com o afluxo dos trabalhadores, dos feudos, né, para as cidades, dos antigos servos para as cidades, né? Como a gente já falou, os feudos eram instituições autárquicas, não é isso? Então, no âmbito do feudo, havia lá o pessoal, os ferreiros, né? Havia os padeiros, enfim, havia uma infinitude aí de profissionais, né? Esses profissionais, ao migrarem para as cidades, evidentemente que eles vão levar os seus, os seus ofícios, não é isso? E lá eles vão constituir associações, certo, pessoal? Essas associações, que vão ser chamadas corporações de ofício, elas vão se tornar poderosíssimas e vão rivalizar com o poder, inclusive, do capital comercial, certo, pessoal? Muitas vezes eles vão administrar cidades, né? As corporações de ofício, então, elas vão se constituir aí num grande patamar, né, de trabalhadores organizados, né, de produtores organizados nas cidades, não é isso, pessoal? Havia cidades totalmente independentes, como a gente falou, e havia aí o fortalecimento dessas corporações de ofício. Na página 33, certo, pessoal? Aqui, no início do segundo parágrafo, vai ter uma descrição dessas corporações. Ó. Na luta pela conquista da liberdade da cidade, os mercadores assumiram a liderança, constituíram o grupo mais poderoso e lograram para as suas associações e sociedades todos os tipos de privilégios. As associações de mercadores exerciam com frequência um monopólio sobre o comércio por atacado das cidades. Quem não era um membro da Liga de Mercadores não fazia bons negócios, né? Existia também, evidentemente, essa corporação dos comerciantes, né, pessoal? Para se negociar numa determinada cidade, tinha que ser aí membro dessa corporação aí de mercadores, ok, pessoal? A adaptação e resistência às mudanças impostas pela difusão do poder das cidades, em alguns casos com violência, né? Ainda não emergia o liberalismo, esse que nós conhecemos da liberdade individual, né? O que tinha era o afã de se libertar do jugo do senhor feudal. Olha só, em Southampton, ao que parece, os não-membros podiam adquirir mercadorias, mas à sociedade de mercadores cabiam os primeiros negócios. Nenhum habitante ou estrangeiro trocará ou comprará, antes dos membros da corporação dos mercadores, qualquer espécie de mercadoria que chegue à cidade. E enquanto um membro da sociedade estiver presente e deseje trocá-los ou comprá-la, e se alguém o fizer e for considerado culpado, aquilo que comprará será confiscado pelo rei. Né? Mais uma estratégia aqui, né, do que hoje a gente pode chamar de reserva de mercado, né, para as associações de mercadores, né, já que as transformações visavam beneficiar o comércio, havia cidades totalmente independentes, o fortalecimento e a difusão das corporações no século XVII, como a gente falou, né, na página 33, muito bem, no início do parágrafo. Corporações como reserva de mercado das cidades, como a gente acabou de mencionar, né, o poder burocrático das cidades era reservado aos membros ou indicados pelas corporações de ofício, certo, pessoal?
Muito bem. Aqui na página 34, a gente tem uma importância das regras a serem obedecidas pelos membros das associações comerciais, certo? Eram regras rígidas, certo, pessoal? As associações de mercadores, tão ávidas em obter privilégios monopolistas e tão observadoras de seus direitos, mantinham seus membros numa linha de conduta determinada por uma série de regulamentos que todos tinham de cumprir. O integrante da sociedade gozava de certas vantagens, mas só podia permanecer como membro se seguisse à risca as regras da associação. Estas eram muito rígidas. Rompê-las podia significar expulsão total ou outras formas de punição. Um método particularmente interessante é o que adotava uma corporação em Chester, na Inglaterra, há mais de 300 anos. Em 1614, a Companhia de Negociantes de Fazendeiros e Forrageiros de Chester, ao descobrir que T. Alderson violava uma das normas, ordenou-lhes que fechasse a loja. Ele recusou. Assim, todos os dias, 2 outros da companhia caminhavam o dia todo diante da mencionada loja e impediu todos quantos se dirigiam à loja de aí comprar seus artigos e detinham os que iam comprar mercadorias. Então as regras dessas associações eram regras que a gente pode dizer muito assim acirradas, né, pessoal? E muito fortes do ponto de vista de impor aí uma conduta a esses membros das associações de comércio, né? O poder social das corporações de comércio se torna internacional, certo, pessoal? Aqui na página 35, o nosso autor vai falar da Liga Hanseática, uma famosa Liga Hanseática, né? Ele vai dizer, olha só, a famosa Liga Hanseática da Alemanha é o exemplo vivo de uma aliança de sociedades numa poderosa organização. Possuía postos de comércios que eram fortalezas, bem como armazéns espalhados da Holanda à Rússia. Tão poderosa era essa liga que no ápice do poder contava com cerca de 100 cidades, praticamente monopolizando o comércio do norte da Europa com o resto do mundo. Ok, pessoal? Constituía um estado em si, no qual estabelecia tratados comerciais, protegia sua frota mercante com navios de guerra adequados, limpava de piratas os mares do norte e tinha assembleias de governos que elaboravam suas próprias leis. Percebam, né? Uma associação comercial fortíssima, que vai entrar para a história, né? A Liga Hanseática, né? Sediada na Alemanha. Muito bem, né, pessoal? O comércio passa a representar uma fonte particular de riqueza, como nós falamos para vocês, né, pessoal? Os direitos que mercadores e cidades conquistaram refletem a importância crescente do comércio como fonte de riqueza. E a posição dos mercadores na cidade reflete a importância crescente da riqueza em capital, em contraste com a riqueza em terras, né? Como eu falei, agora começa a preponderar, né, a ascensão social através do poder social do dinheiro, da acumulação de capital, como dizia Marx lá nos Grundrisse. Esse modo de produção, ele está começando a surgir aqui, né, os seus primeiros rebentos, né, os seus primeiros raios. Neste modo de produção do capital, o poder social e o poder econômico, as pessoas carregam em seus bolsos, não é isso? Sistema feudal, terra como medida da riqueza. Transição para o capitalismo comercial, medida da riqueza passa a ser o dinheiro ou a acumulação de capital como queira, né? Evidentemente que aqui o excedente, né, que vai fazer brotar essa riqueza, essa acumulação incessante desses comerciantes, é um excedente de cunho comercial, ou seja, né, através do comércio. Pega-se por um preço a mercadoria e vende-se por outro, evidentemente maior, né, naquela dinâmica da circulação simples de mercadoria que explicamos na aula passada. Mercadoria, dinheiro, mercadoria, certo, pessoal? Transição para esse capitalismo comercial, então se faz aí que essa forma de circulação, que a gente chama de circulação simples de mercadoria, ele vai prosperar e de certa forma vai preponderar sobre as formas pregressas, que era aquela forma do escâmbio, mercadoria se troca por mercadoria. O topo da hierarquia social era ocupado pela nobreza e o clero,
No entanto, em pleno declínio do modo de produção feudal, a classe média comercial emerge com o poder econômico adquirido. Aqui, para fechar esse capítulo, na página 35, a gente pode dizer, né? Aqui o último fragmento desse capítulo, ele vai dizer: no início da era feudal, os sacerdotes e os guerreiros proprietários de terra situavam-se num dos extremos da escala social, vivendo do trabalho dos servos que se encontravam no outro extremo. Agora um novo grupo surgia, a classe média, vivendo de uma forma diferente, da compra e venda. No período feudal, a posse da terra, a única fonte de riqueza, implicava o poder de governar para o clero e a nobreza. Agora, a posse do dinheiro, uma nova fonte de riqueza, trouxera consigo a partilha no governo para a nascente classe média. Percebam, né? Já aí mudando a fisionomia, evidentemente, aí da sociedade feudal, né? Então, o surgimento das grandes cidades, por conta, né, da oxigenação do comércio, começa a transformar a Europa de norte a sul. Vamos ficar por aqui, depois a gente grava mais outro vídeo para vocês. Um abraço, felicidade a todos.